Boa noite, pessoal. Boa noite. Estamos começando a nossa live da BC2, nosso Prosa BC2. Boa noite a todos. O pessoal já pode ir chegando, pode ir puxando a cadeira. Olha o Marco aí. E aí, Thiago? Boa noite, Marco. Tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Que bom te ver, cara. Que bom. Saudade de você. Vamos aguardar Também. o Diego chegar aqui. Cadê? Deixa eu chamar o Diego, que acho que vai ser mais fácil. Olha, tentei entrar. Então, vocês estão me ouvindo? Estou te ouvindo agora. Sim. Tudo bom, Diego? O Diego chegou. Já estou aqui batendo papo com o Marco. Opa, legal. Eu tentei entrar pelo computador, não apareceu aqui para mim o convite, mas peguei o celular rapidinho aqui para. Ah, não, é. Né? Não, acho que no computador realmente não funciona, viu? Eu acho que no computador não tem essa... Oxe! Olha aí. O Instagram no PC é bem limitado, né? Nossa, ele é muito limitado. Ele bloqueia mesmo, assim, as funcionalidades que tem no celular, ele não libera no computador. Inclusive faz pouco tempo que ele liberou para você poder fazer post pela página então, web. e às vezes tem que usar uns aplicativos alheios, assim, né, para poder fazer funcionar alguma coisa. Mas, pessoal, boa noite quem está chegando aí, quem está já acompanhando o Prosa BC2, quem já entrou na nossa live. Boa noite, que a gente vai começar a nossa conversa com o Marco, com o Diego, representando aqui o grupo de estudos da BC2 Curitiba. Então, quem está chegando agora, nós estamos começando o nosso Prosa BC2. Fique com a gente, compartilhe essa live com quem você conhece, com quem você acha que tem interesse aí, que precisa conhecer a BC2, que precisa conhecer os nossos grupos. Compartilhe esse link, manda essa live para seus amigos, pessoal da igreja, pessoal da faculdade. Essa live vai ficar salva no nosso canal da Cristãos da Ciência. Ela vai também para o nosso canal do YouTube, então vocês podem conferir depois. Mas a gente vai começar a nossa live agora aqui, conversando com o Diego e o Marco. São amigos lá já de um bom tempo, né? Prazer estar com eles aqui. Sejam bem-vindos. Eles estão aqui representando o nosso grupo de estudos da ABC2. Marco, falamos de você na última live, porque a Vicky estava aqui com a gente, ela estava na sua casa, né? Sim, ela estava no outro quarto ali. Legal. E aí a gente estava falando sobre o grupo da ABC2 Letras, e agora a gente vai falar sobre a ABC2 Curitiba. Só uma apresentação rápida assim, sobre essa diferença aí que a gente tem, né? ABC2 Letras, ABC2 Curitiba. Para quem está chegando agora, quem caiu de paraquedas aqui, na ABC2 nós temos dois tipos de grupos de estudo. Nós temos grupos locais, que são os grupos que estão nas cidades, sendo esse núcleo aí onde as pessoas se reúnem para falar sobre fé e ciência nas cidades. E existem os grupos temáticos que, obviamente, né, como o nome já diz, eles tratam de temas mais específicos. Então a gente tem vários grupos temáticos também que compartilham aí com gente do Brasil todo. Então a gente tem os nossos grupos temáticos também. Mas a gente vai conversar hoje um pouco sobre as experiências aqui do Marco, do Diego, sobre o grupo de estudos local lá em Curitiba. Então, bem-vindos, e eu queria que vocês se apresentassem, começassem se apresentando. Quem são vocês? O que vocês fazem da vida? E qual que é a área de trabalho? O que vocês fazem de interessante? Diga aí, Diego e Marco. Começa aí, Diego, que é mais importante. Diego é o cara. Diego é o cara. Bom, a minha área de estudos, né? O meu nome é Diego Melo. A minha área de estudos favorita é a psicologia e a teologia, né? Eu sou psicólogo clínico e também agora estou me formando em teologia. Então, junto as duas coisas e é bem interessante. Estou na ABC2 desde 2015, né? Eu sou o representante aqui do grupo de Curitiba e também sou conselheiro fiscal da ABC2, né? Estou ali junto, né, na organização e, né, estou aqui também como uma pessoa inteiramente interessada, né, no diálogo entre ciência e religião. E realmente o movimento da BC2 é extremamente importante para mim. Muito bom, muito bom. Grande Diego, grande amigo. Muito bom. Fala aí, Marco. Bom, meu nome é Marco, eu sou engenheiro, minha primeira formação em engenharia, olha o nome, né? Engenharia Industrial Elétrica com ênfase em eletrônica e telecomunicações. Puxa vida. Vulgo eletrônica, engenharia eletrônica para os íntimos. Tá? Eu tenho
mestrado e doutorado na área de telecom. Eu trabalho como engenheiro já faz aí mais de 10 anos. Eu sou gerente numa empresa, estou aqui até com a camisa da empresa, que eu cheguei agora do trabalho. Ano passado eu comecei a fazer filosofia, então eu estou tentando aí aprender mais umas coisas um pouco diferentes do que eu tenho feito na última década. E eu faço parte também do grupo da ABC2 Curitiba. A gente auxilia eu e o Diego, participamos aí mensalmente do grupo. Eu sou membro da Igreja Metodista aqui em Curitiba e sou professor de escola dominical. Esse é basicamente assim, o meu lattes. Legal. Legal que vocês são de áreas muito diferentes, né? E se encontraram aí. Imagino que tenham se encontrado na ABC2, mas vocês vão contar essa história daqui a pouco. Legal. Que eu queria saber exatamente isso, né? O Diego falou aí que está desde 2015 com a ABC2. Isso é muito bom, né? Tá uma longa caminhada aí. Daqui a pouco faz 10 anos de ABC2. Pois dinossauro já. Muito bom. Mas já é um dos pilares da ABC2, é o Diego. Mas como que vocês conheceram a ABC2? Então, se já tem tanto tempo, né? Então, pelo visto, o Diego conheceu lá no começo. Não sei se o Marco também conheceu nessa época, se aproximou. Queria saber, assim, como que vocês conheceram e como que vocês se aproximaram. Tipo, uma coisa é conhecer, né? A gente vi aquilo ali, achei legal, mas o que fez com que vocês se aproximassem e quisessem fazer parte daquilo, né? Não só conhecer, mas quero conhecer de dentro agora. Então, eu conheci porque eu conheci a BC2 de um jeito meio diferente. Eu conheci porque eu estava infernizando, digamos assim, a mente do meu discipulador com perguntas que ele não sabia responder. Aí veja só, né? Eu tinha acabado, de voltar para os caminhos. Eu passei um bom tempo fora da igreja. E eu fiquei muito tempo fora da igreja justamente porque eu tinha alguns problemas em compreender algumas questões bíblicas em comparação àquilo que eu aprendia sobre ciência, evolução, o que eu aprendia na escola, na faculdade e tudo mais. E aí esse meu discipulador, ele ficou sabendo de um daqueles seminários locais. Verdade. Né, aquele momento da ABC2 que o Guilherme de Carvalho e o Roberto Covolan quase que fizeram como os apóstolos, né? Foram plantando igreja, né? Foram plantando os grupos locais. E eles foram na minha igreja. Eles foram lá na Igreja Batista do Bacaxiri e esse meu discipulador falou assim: Diego, pelo amor de Deus, vai lá, né? Vai que talvez lá com eles, né, você consiga, digamos assim, conversar sobre essas coisas. E a primeira palestra que eu assisti foi a palestra do Guilherme. Eu não entendi nada. Né? Aí eu que me deparei que eu achei incrível. Mas sabe aquele assim, eu não entendi nada, mas é aquele não entendi nada que eu falei assim, caramba, eu achei que eu tinha dúvidas, agora eu estou com mais dúvidas ainda. Mas que bom que tem gente que já teve essas dúvidas antes. E aí foi que realmente ali eu conheci a BC2. Aí quando que realmente eu me aproximei, né, igual você colocou aí, né, Thiago? Eu me aproximei quando literalmente acho que era um seminário de 2 dias, que daí eu vi assim, cara, eles vão embora. Peraí, mas se eles vão embora e eu vou ficar como? E as minhas dúvidas? E as minhas dúvidas, né? E aí eles falavam assim, não, vocês podem montar um grupo de estudos. Eu falei, poxa, então, caramba, então a gente, né, precisa disso. E a gente montou o grupo de estudos, e ali nesses primeiros momentos que a gente se encontrava, é que daí realmente você teve uma aproximação. Mas a aproximação primeira já surgiu, digamos assim, logo que eles saíram, né? Porque daí, poxa, a gente não pode ficar mais sozinho, separados, né? Nós temos que nos juntar aqui para que isso continue. Muito legal, muito legal, porque eu acho que, de certa forma, essas histórias, elas têm ressonância na história de muitas pessoas, né? Cada uma tem a sua particularidade, mas muita gente chegou na BC2 assim, né? Vai entendendo, vai descobrindo que as dúvidas são muito mais do que aquelas que eu tinha, né? E você, Marco, como é que você chegou até aqui?
eu cheguei a BC2 a partir do Nixon. Um dia ele foi visitar a nossa igreja aqui em Curitiba, e daí papo vai, papo vem, eu tinha acabado de terminar o meu mestrado, e daí ele comentou assim, cara, tem o grupo da BC2, um monte de crente nerd, que gosta de falar sobre vários assuntos, né? E eu achei muito legal, porque não que a minha igreja seja anti-ciência, ela não é, mas existe uma falta de interesse meio generalizada. Isso não é só nas igrejas, isso no Brasil inteiro. Então, quando eu olhei e falei assim, cara, temos um grupo aqui em Curitiba, de gente que tem interesses similares, de áreas diferentes, e ainda são crentes, pô, eu preciso participar disso, sabe? Então, daí pedi para me colocarem no grupo. Eu fui um pouco chato para começar a frequentar as reuniões, porque eu tenho um sério problema que eu não gosto de levantar cedo. Esse acontece. Mas depois que a gente aprende, começa a participar, a gente vai conhecer. O que me fez gostar mesmo da BC2, e falar assim, cara, eu preciso participar disso, é a quantidade de pessoas de várias áreas que te dá perspectivas bem diferentes. Por exemplo, eu sou engenheiro, como eu falei, né? É muito interessante você chegar no grupo de Curitiba, que 90% é psicólogo, e você ter outras perspectivas ali que você, em anos e anos de igreja, e anos de formado, você nunca pensou daqueles pontos de vista. Uhum. Isso é muito bom. Muito legal, né? Então dá para perceber, né, que vocês há muito tempo têm essa caminhada e já tem um percorrido aí um longo caminho de entendendo essas questões de fé e ciência, né? Não é uma coisa que começou recentemente, né? A gente inclusive na nossa caminhada da ABC2, nós temos esses grupos que são muito antigos, né? Nós tivemos já uma live aqui, por exemplo, com um grupo de Campinas, que também é um grupo bem antigo, que vem desde o começo da ABC2. São grupos que já têm uma maturidade, né? Já têm caminhado há muito tempo. Enquanto isso, a gente também tem grupos muito novos. Tem grupos que começaram esse ano. Tem grupos que começaram recentemente, estão aí na primeira reunião com essa empolgação também, né? E isso é muito bacana porque a gente convive com os calouros que vêm chegando, com aqueles experientes, os veteranos. Mas então vocês têm esse grupo, você falou, Marco, que o grupo, então vocês tinham um problema de acordar cedo, né? Como é que o grupo funciona? Ele se reúne online, se reúne presencial, ele se reúne aonde? E eu entendi que se reúne de manhã, né? Mas como que funciona, assim, o grupo? Como que vocês encontraram um jeito bacana de trabalhar e o que vocês têm vivenciado aí nesse tempo de experiência de funcionamento do grupo? Alguém perguntou aí no comentário se em BH tem grupo. Sim, nós temos grupo em BH. E deixa eu só fazer um parênteses aqui, então, sobre isso, né? Quem está nos ouvindo agora, quem está descobrindo que nós temos grupos agora, você pode pedir para participar de um grupo, né? Você pode ver se tem um grupo na sua cidade. Não existe pré-requisito nenhum para participar dos grupos, né? Os grupos são abertos, são públicos. E a gente tem no nosso site, você pode entrar no nosso site, e lá tem uma aba de como participar ou faça parte. E ali tem sobre os grupos, todas as informações, você pode clicar e se inscrever no nosso formulário, indicando qual grupo que você tem interesse, tá ok? Mas diga aí, como que o grupo de Curitiba funciona, então? Como que é esse desenrolar? Eu acho que vocês têm muitas experiências, inclusive no período de pandemia também, né? Que teve algumas dificuldades, como todo mundo teve, né? Sim. Então, no período de pandemia, a gente basicamente teve que sair, né, da nossa modalidade presencial e a gente migrou, né, para o online. A gente sempre teve os nossos encontros no sábado de manhã, geralmente das 9h30 ao meio-dia, mas uma peculiaridade do grupo de Curitiba é que os primeiros 30 minutos, né, de encontro, eles são sempre dedicados ao quê? A um belíssimo café da manhã. Isso é maravilhoso. Nossa, coisa boa. A gente adotou essa ideia, né, do café da manhã, porque sempre que a gente chega, poxa, é legal conversar um pouco normalmente. Conversar informalmente, ou seja, sabe aquela coisa assim, e aí, como é que você tá? Né? Ou seja, aquela coisa de amizade mesmo, né? Então, eu quero saber como é que tá meu irmão. Daqui a pouco a gente já fala sobre ciência, né?
Vamos falar um pouco assim sobre a vida normal, cotidiana. Às vezes tinha alguma pessoa nova, né? Alguém que estava indo pela primeira vez. Então, sempre era legal, né, ter esse momento inicial assim, ó, de entrosamento. Sim, sim. Ah, logo no começo, Thiago, né, dos primeiros encontros, né? Antes a gente colocava, né, a comida e ia comendo enquanto fazia o encontro. Só que a gente acabou percebendo que só de tempo de apresentação levava muito tempo, porque quando tinha alguém novo, essa pessoa ela já chegava abrindo o coração. Nossa, eu sempre sonhei em estar num grupo para falar sobre ciência e fé. E aí ele contava, né, das situações em que ele tinha passado, que eram situações difíceis, e tanto que a gente até apelidou esse momento de liberação de angústia, né? Então que a pessoa chegava primeiro, liberava Necessário, necessário. toda a angústia dela, né? E ainda mais que tinha caído num grupo com um monte de psicólogo, né? Então, às vezes essa característica vinha até mesmo daí, né? E como que a gente, né, escolhia os temas e fazia algumas coisas? No começo, a gente tinha só aquele livro lá, O Teste da Fé, né? Que foi o bem do começo, antes de vir a coleção, né, Ciência e Fé, essa coleção maravilhosa aí. O Então, teste da fé aqui, ó. isso, exato, Esse é o embrião da ABC2 estava aqui já, né? exato. Daí a gente comprou esse livro, todo mundo leu o livro, e foi uma experiência bacana, né? Daí, posteriormente, a gente começou a ter temas mais short, assim, né? Ou seja, aquele dia vai ser aquele tema, aquele assunto, vai ser apresentado um estudo e a gente vai conversar sobre ele, né? E assim foi, né? Então, hoje, o grupo, né, ele se encontra uma vez por mês, né? Sempre no último sábado, né? Das 9h30 ao meio-dia. E a gente tem dois pontos de encontro principais, né? Um é a UTF-PR e o outro é a Igreja Presbiteriana Central, né? Ambos os locais foram escolhidos, né? Tanto por abrir as portas, né? E nos receber, né? E ter essa disponibilidade, quanto pela centralidade, né? Porque no começo era feito na Igreja Batista do Bacaxiri, que é a igreja que eu congrego, só que ela fica numa parte de Curitiba que não era de fácil acesso para todo mundo, né? Então, por isso acabou, né, também mudando para essas outras igrejas. Muito Para outra legal. igreja e para a faculdade. Muito bom. Gente, é muito legal ouvir essa ideia, né, primeiro, de um café, né, que eu acho que um café é algo muito bom para reunir as pessoas, e de ter esse momento de entrosamento, né? Não é só falar sobre fé e ciência, né, mas é falar sobre as pessoas, cultivar ali esses relacionamentos. Isso é muito bom, é muito importante e tem muito a ver com aquilo que a ABC2 quer construir de fato, né? A ideia de construir uma comunidade. E esse momento de liberar as angústias, eu acho que é algo que é comum para muitos outros grupos, né? Talvez nem todos os grupos, inclusive se pessoas dos grupos de estudo aí ao redor do Brasil estão ouvindo o Diego falar, acho que muita gente vai se identificar com isso, né? Muita gente chega nos grupos com essas angústias, né? Essas questões que às vezes são questões muito profundas e que não necessariamente colocam a sua fé em xeque, mas você sente como se os outros estivessem colocando sua fé em xeque, né? Então, eu acho que tem muitas dessas angústias nos grupos. E eu acho muito legal que você falou que vocês tiveram abertura, portas abertas, tanto na igreja quanto na universidade, né? Isso é muito bacana também. Eu acho que muita gente acaba não conseguindo espaços abertos para isso, e é uma bênção que a gente tenha lugares que possam ter essa abertura, ter essa receptividade, né? Eu não sei, o Marco mesmo falou que na igreja dele não é fechado a esse assunto, né? Mas não tem o interesse, são coisas diferentes, né? Mas vocês já tiveram barreira com isso, assim, onde vocês estão, ou que tipo de resistência talvez vocês tenham enfrentado, ou se tem alguma experiência disso, não de vocês, mas de pessoas conhecidas, que vocês tenham presenciado alguma coisa assim, ou algum relato dessas barreiras e de
E como que foi essa abertura, né? Tanto da igreja quanto da universidade? Não sei se o Marco quer falar um pouco. O Marco caiu, mas voltou, né? Que bom que você voltou, Marco. Eu acho que tá sem som, Marco. Que pena. Enquanto o Marco tenta achar o som dele ali. Voltou? Eu acho que voltou, ou não? Pessoal, quem está nos assistindo, a gente está no Prosa BC2 e a gente está aqui conversando com o pessoal do grupo da BC2 Curitiba, com o Diego, com o Marco, e eles estão representando o grupo, contando um pouco da história do grupo de Curitiba, as experiências deles lá. E se você chegou aqui agora, começou a assistir agora, a gente já está aí chegando na metade da nossa live, mas o Prosa ele fica salvo no nosso canal aqui do Instagram, fica no nosso perfil do Instagram, fica salvo no nosso canal do YouTube, então depois você pode conferir essas lives que nós temos feito, o Prosa BC2 está lá disponível para você assistir, para você compartilhar com seus amigos, compartilhar com todo mundo que você queira disseminar aí a palavra da BC2. E aí, Marco, você acha que voltou? Não voltou, cara. Não voltou. Então o Diego vai falar. Eu vou respondendo. Eu vou respondendo enquanto o Marco aí, né, se coloca. Sabe que sobre essas questões, né, de ciência e fé, digamos assim, de barreiras, conflitos, de vez em quando, a gente não encontrou, por exemplo, aqui em Curitiba, nenhuma igreja que se opusesse, né, digamos. Eu poderia dizer assim, que nós tivemos até esse grande privilégio, né, de encontrar igrejas aqui que, inclusive, né, nos incentivaram. Mas o que nós já nos deparamos é com pessoas que já chegaram no grupo ou que, de uma certa maneira, tiveram um pouco de dificuldade de compreender, né, o que é esse diálogo entre ciência e fé. Uhum. Né? Então, nessa base, né, de compreensão, Tiago, às vezes assim, o que envolvia? Vai se falar de ciência e fé, a pessoa às vezes chegava com uma ideia de que nós iríamos biblificar a ciência, ou que nós iríamos cientificar a Bíblia. Né? Então, às vezes, a dificuldade ou resistência, né, de alguns... Opa. Voltou. Aleluia. Muito bem. Que bom que o Marco está de volta, mas continue isso. Aí, o que acontece? Às vezes, assim, ó, nesse meio inteirinho, né, nessa tentativa de entender, algumas pessoas tiveram assim, algumas dificuldades de se localizar no grupo, ou até mesmo de entender o propósito do grupo. E aí era necessário fazer intervenções, conversar, né, explicar. Com relação às vezes, assim, ó, a lideranças de igrejas, a gente já teve situações mais ou menos assim, de pessoas pedirem para a gente, né? Eu gostaria que vocês viessem aqui fazer uma palestra. Tá, mas qual que é né, a intenção da palestra? Não, a gente quer que vocês venham aqui fazer um debate apologético e tal, a gente falar, né, praticamente assim, já chegar dando soco na cara de ateu e assim a gente vai aprender. Não, pera, não é assim. Né? A gente não tem esse intuito. Né? Então, sabe aquela coisa? A pessoa, ela, às vezes, esperava que a gente fosse até eles para ensiná-los a discutir com o ateu. Uhum. Né? E não é isso. Né? Nós queremos, na verdade, que o ateu ele se converta, que ele se arrependa, que ele venha para Cristo. Né? E não é enchendo ele com um monte de argumento que vai acontecer isso, né? É mais eu chamando ele para tomar um café junto comigo, né? E fazendo outras coisas, chamando ele para ir para o culto, do que isso vai acontecer, do que enchendo ele de argumento. Então, nós passamos mais, assim, né? Eu, né, principalmente, passei por mais situações como esta, de, às vezes, alguns cristãos não entenderem exatamente beleza.
o que que nós vamos fazer aqui? Vamos cientificar a Bíblia? Vamos biblificar a ciência? Tá, você está me dizendo que você não é nenhum nem outro, né? Então o que que você é? E aí a gente tem que literalmente desenhar, né, o que nós somos. Legal. É muito importante isso, né? Eu acho que é um desafio grande que a gente tem mesmo. Marco, quer falar? Pode falar, fica à vontade. Eu estou me escutando agora, sim, né? Sim, agora estão ouvindo. Que Ah, bom, que bom. Eu não passei por tantas experiências ruins aí nesse sentido que nem o Diego, né? Porque ele está mais tempo. Quando ele chegou era tudo mato ainda, né? Eu já peguei o caminho o caminho mais plano, já tinha calçado, tudo mais, né? No último ano, né, a gente foi convidado aqui do grupo local para participar de alguns eventos nas igrejas para falar sobre a vocação do cristão em ser cientista. Eu acho que foi duas vezes, né, Diego? Duas igrejas. Então a gente tem visto, assim, nesse último ano, esse anseio pelas igrejas de querer mostrar para os jovens, principalmente, né? Olha, você pode ser crente, você não precisa tentar biblificar a ciência nem nada, mas você pode ser um crente sendo um bom cientista também. Então a gente fez isso nesse último ano, em duas igrejas. A convite deles ainda, isso que foi mais legal. Muito legal, isso é muito bom, né? A gente quer entender isso, né? Como fazer essa abordagem também, né? E aí quando formos convidados e quando as pessoas quiserem ouvir sobre esse tema aí de fé e ciência, essas questões que às vezes afligem, as angústias, né? Que a gente às vezes quer liberar, como tratar isso, né? Como tratar isso de forma tranquila e de forma receptiva, para que a gente consiga acolher as pessoas. As pessoas precisam ser acolhidas, né? E a gente não quer bater nas pessoas, a gente não quer entrar em conflito, né? Existe essa abordagem do conflito, que é muito comum, né? Um conflito entre fé e ciência, que muito se fala, às vezes um conflito histórico, mas muitas vezes esse conflito acaba indo para as vias pessoais, né? Existe conflito com o meu próximo, e na verdade Deus mandou a gente amar o próximo, então a gente ama o próximo, e a gente vai... Uma das formas de fazer isso é dialogar também, né? Então é um diálogo entre ideias e é um diálogo entre pessoas. É muito bacana, né? Mas eu estava pensando aqui, né? Existem essas questões mais amplas, mas eu queria ouvir de vocês algo talvez mais pessoal, assim. Eu acho que o Diego, né, que estava lá no começo, que ele falou que ele tinha muitas dúvidas, ele acabou terminando com mais dúvidas ainda. Mas quais questões, assim, talvez mais angustiantes que vocês talvez tivessem e a BC2 ajudou vocês a compreenderem melhor ou a caminhar melhor, mesmo com a dúvida, né? Mas conviver com ela, às vezes, nem sempre a gente resolve uma dúvida, mas a gente aprende a conviver com ela também. Né? Olha, eu vou falar uma coisa, a princípio ela vai parecer estranha, mas eu juro para você que depois ela faz sentido. Depois ela vai ficar mais estranha. Mas eu passei a ler muito mais a Bíblia depois que eu conheci a BC2 e a ler com um certo cuidado maior do que antes. Legal. Do que antes de eu conhecer a BC2. Né? Porque, às vezes, né, já me perguntaram isso de outras formas, né? Porque eu sempre falo que a ABC2 ajudou com que eu consolidasse mais a minha fé. Mas veja, para eu conseguir entender, né, sobre algumas coisas que eu tinha bastante dúvida, eu lembro quando eu comecei a estudar as 4 visões da criação. Só que para você estudar as 4 visões da criação, eu li Gênesis, só Gênesis, umas 4, 5 vezes, né, digamos, só para eu conseguir entender. Então eu comecei a ler a Bíblia com muito mais cuidado, com muito mais atenção. Então, muitos pressupostos, né, que eu tinha sobre alguns entendimentos, a todo momento, tudo bem, eu estava lendo mais textos teológicos, mas você vai ler um texto teológico, ele é baseado num texto bíblico. Então você tem que voltar para a Bíblia. Você tem que, né, ir lá. Eu diria que assim, que se não fosse a BC2, se eu não tivesse conhecido a BC2, eu não teria feito o curso de teologia. Se eu não tivesse feito o curso de teologia, eu não estaria à frente de alguns ministérios que eu estou hoje na minha igreja.
né, que eu posso falar disso, né, um pouco depois. Então, uma das coisas que a BC2 me ajudou muito foi ter mais apreço pela leitura bíblica, levar até com mais seriedade. Porque, na realidade, eu já estava acostumado a ler com seriedade artigos científicos. Eu tinha aprendido isso na faculdade. Eu tinha aprendido a fazer pesquisa científica. Eu tinha aprendido digamos assim, a fazer, né, toda uma pesquisa de autores e tudo mais. Isso eu sabia muito bem. Para mim, era mais difícil me atentar a 66 livros que trazem, digamos assim, todo um guia para a minha vida, né? E tratá-los assim com mais seriedade. Então, eu diria que o maior ganho que a BC2 ela, né, trouxe e me ajudou é essa leitura cuidada. Esse que cuidado legal. com a leitura. Coisa boa. Das escrituras. Nossa, bonito demais isso. Gostei demais de ouvir. Que bênção, né? Que bênção. Que bênção. Diga, Marco. Eu acho que no meu caso, a BC2 me ajudou a ser uma pessoa mais tolerante em relação à convivência mesmo com pessoas que têm visões diferentes. Né? No caso, por exemplo, o Diego falou ali do livro das 4 visões, né? Que eu descobri que tem 4 visões, olha só que legal. Exatamente, porque às vezes a gente se fecha na nossa bolinha, só na nossa comunidade, com pessoas que concordam com a gente, e a gente esquece que existe outra pessoa com outra tradição de fé, uma outra experiência, com outro ponto de vista, e ele não é o demônio, é uma pessoa que só pensa diferente de você. Então eu gostei, para mim, isso foi o que a BC2 mais mudou assim, no meu coração. Eu tornei uma pessoa mais tolerante com a opinião dos outros, mais humilde, saber que, assim, o que eu sei, vamos dizer, citando esse exemplo, talvez a minha forma de encarar Gênesis, beleza, ela tem a sua base e tudo mais, mas o outro que pensa diferente, então ele também tem uma base, também tem uma explicação, e ela também é coerente. Então, sim, muito bom, né? Muito bom. Não, pode falar, você complementar. Não, entre em outras coisas também, como, por exemplo, conviver com pessoas de outras tradições de fé, porque a BC2 não está vinculada a nenhuma denominação, também me fez ver isso de uma forma mais ampla. Excelente. Essa pluralidade, né? Essa pluralidade da fé, ela é muito bonita e ela se mostra dentro da BC2 e a gente acaba encontrando pessoas que enriquecem essa nossa experiência, né? Eu acho isso muito especial. Eu acho que eu compartilho muito com essa visão que o Marco teve aí e eu acho que seria algo que eu diria de mim também, né? Eu aprendi muito a ser mais tolerante, a ouvir melhor, né, o outro. Eu lembro que quando eu estava me inserindo nesses temas e eu comecei a falar sobre isso e eu tinha uma classe na escola dominical que eu ensinava e a gente acabou fazendo umas aulas sobre isso. E eu lembro que teve uma vez que uma pessoa veio me interpelar, assim, questionando algumas coisas. E eu era mais imaturo, né? Eu ainda continuo um pouco imaturo em muitas coisas. Mas eu era mais imaturo do que eu sou hoje. E eu resolvi responder aquelas questões que aquela pessoa estava falando. Parecia que tudo que ele me dizia, eu tinha que responder acima dele. Né? Eu tinha que dar uma resposta. Eu tinha que vencer aquela coisa que ele estava me trazendo. E, de repente, nessa caminhada, eu comecei a entender que não, eu nem sempre eu preciso responder a tudo. Né? Às vezes eu preciso só ouvir. Eu preciso ouvir e considerar que aquela visão que aquela outra pessoa tem, ela não é o caso de ela estar certa ou estar errada, né? Mas é o caso dela ser uma posição legítima. E a pessoa tem o direito. Então, nem sempre eu preciso sair respondendo e atropelando as pessoas. Mas eu acho isso muito bacana. E o legal da BC2, só eu estava pensando aqui, é que o outro que tem uma opinião diferente de você, ele é teu irmão. Ele é teu irmão, ele crê em Jesus do mesmo jeito que você, ele lê a Bíblia, ele vai na igreja do mesmo jeito que você. Isso nos aproxima muito mais. E faz com que você pense assim, poxa, o cara pensa diferente nesses aspectos, mas eu não posso dizer que ele não é crente. Ele tem uma experiência com o Espírito Santo, tem uma experiência com Jesus, tem um relacionamento pessoal com Jesus. Exato, exatamente. Muito bom. Olha, e tem, Thiago, até uma coisa bem bacana, né? Quando você vai numa conferência, por exemplo, da ABC2, né?
na conferência, além de você se deparar com as denominações diferentes, você também se depara com pessoas de regiões diferentes, né? Então, eu lembro da CN3 aqui em Curitiba. Poxa, a gente sentado, almoçando, a pessoa é do Nordeste, a pessoa é do Centro-Oeste, a pessoa é do extremo sul do país, costumes, hábitos diferentes, sotaques diferentes. E quando você participa também de um grupo temático, você também participa disso, né? Porque o pessoal está, digamos assim, em regiões diferentes. Então você abre a câmera, olha aqui, ó, nós estamos, por exemplo, aqui em Curitiba. Aqui tá frio, tá chovendo. Você tá em Vitória. Você deve estar com calor, Pois é, né? eu tô morrendo de calor aqui. Né? Então as coisas são totalmente, tipo, essa pluralidade é muito bacana, né? Então a gente se depara com pessoas do Brasil inteiro e até fora do Brasil agora, né? Também. Exatamente. Né? E você tocou aí no ponto da CN3, eu queria conversar um pouco sobre isso também, né? Eu queria, assim, conversar alguma coisa com vocês sobre as experiências marcantes que o grupo teve. Se vocês quiserem contar alguma história, assim, mas eu acho que uma experiência marcante, de fato, foi a CN3, né? Não sei se tem alguma outra que vocês vão querer falar também, mas se quiser falar um pouquinho sobre a história aí da CN3, acho que o pessoal vai gostar de ouvir, inclusive falar o que é, né? A CN3 foi a terceira Conferência Nacional da ABC2, que aconteceu em novembro passado. Então, tá fresco ainda na cabeça das pessoas que nos acompanham, né? Mas conta aí um pouquinho para os nossos ouvintes. Eu acho que a experiência marcante do Diego foi ter recebido todas aquelas caixas de livro em casa. Não, a experiência marcante foi as caixas de livro indo embora da minha casa, né? Então, elas chegaram e elas foram embora, né? A parte delas ter ido embora que foi mais triste. Mas veja, eu acho que a grande história da CN3, ela já começa porque foi uma conferência que foi interrompida pela pandemia. Sim, verdade. Ela seria em 2020, né? Exato, então veja só, né? Ela foi interrompida e ela estava sendo mega esperada aqui pelo grupo de Curitiba. Tanto que a gente estava tão no aguardo dela que a gente tinha mandado fazer camisetas, né? A gente tinha as polos originais, né, do grupo de Curitiba, que a gente usou na CN3, mas aqui, olha só, né? Daí ela já não estava no mesmo número, né? A minha encolheu pelo menos uns 2 números. Aquela camiseta encolheu, né? Ela encolheu. Luiz Adriano está aí nos comentários falando que perdeu. Que pena, Luiz, que você não pôde estar com a gente. Mas que bom que você está acompanhando a gente aqui agora. Né? E aí, veja, né? A CN3, para acontecer aqui em Curitiba, a Ana, né, o Sobol, os rapazes aqui de Curitiba, a gente correu bastante atrás de lugares onde poderia acontecer, até que conseguimos um lugar. Mas passou até pela experiência de ser locado um lugar, e esse lugar dá para trás por conta de laicidade, né, de alegar laicidade. Sendo que, né, já teve outros eventos religiosos ali que poderia, digamos assim, não ter bloqueado, né, o nosso evento. Mas, graças a Deus, deu certo. Né? E instantes antes, né, eu acho que poucos dias antes, né, da CN3 acontecer, ainda a gente teve uma greve dos caminhoneiros que bloquearam as entradas para Curitiba. E teve gente que estava na estrada e não conseguiu ir, né? Foi caótico aqui. Exatamente. E veja só, né? A gente pode até colocar assim, né, que o movimento para acontecer foi tão forte que, mesmo com todas essas adversidades, a CN3 aconteceu e foi maravilhosa e a gente teve uma experiência incrível, a gente conseguiu, né, estar junto. Eu tive a oportunidade de conhecer líderes que eu conhecia apenas pelas câmeras, né, pelos encontros online. Pude cumprimentá-los pessoalmente, pude abraçá-los, conheci gente nova. Então foi muito bacana. Foi muito bacana. Muito bom. Esse caso da rodovia ter
sido interditada, tivemos até o caso do Sobol indo resgatar uma pessoa. O Sobol ficou sabendo, pegou o carro, foi lá no meio da estrada para buscar a pessoa. Foi um momento assim de heroísmo. Foi mesmo. O Luiz Adriano falou que deveria ter vindo de bike. Pois é, teria chegado, teria dado certo. Deveria ter vindo, Luiz. E, rapaz, você acredita que eu convivo com o Luiz também há muito tempo, pelas redes sociais e pela internet? Nunca conheci o Luiz pessoalmente. E o Marco falou do Sobol aí, né? Sobol é o Daniel Sobol também, um grande amigo nosso, que faz parte da liderança do grupo de Curitiba também, está aí acompanhando já há muito tempo, junto com o Diego e todos. Muito legal, gente. Não sei se o Marco queria falar mais alguma coisa aí, contar mais alguma história que marcou a vida dele. Eu acho que o marcante da CN3 mesmo foi conhecer todo mundo, que a gente se conhece só por Instagram, WhatsApp e tudo mais. Gente que eu conversava quase todo dia e só depois de um tempo que eu fui falar, nossa, descobri, por exemplo, que o Bibo é alto, eu achava que ele era baixinho. Eu até conversei com um menino, falei, cara, o Bibo é alto. Ele falou, não, cara, não pode ser. Daí fomos lá, verificamos mesmo. Então foi muito legal, né? É muito bom. Essa convivência, essa comunhão, foi muito legal. Muito legal mesmo. Quem está acompanhando a gente aí, quem chegou, caiu agora na nossa live, a gente está no Prosa ABC2, é o nosso programa da ABC2 aqui, que a gente, a cada 3 semanas, a gente conversa com os nossos líderes dos vários grupos que nós temos espalhados pelo país, grupos online também. Então, fique com a gente, continue acompanhando. Não esqueça de curtir, clica aí no botão de curtir quantas vezes quiser. Compartilhe essa live. Pode postar, pode marcar o perfil da Cristãos da Ciência, pode marcar o perfil da ABC2 Curitiba. Como eu já falei antes, vou falar de novo, essa live ela fica salva aqui no Insta da ABC2, ela vai ficar salva também depois no nosso canal do YouTube. Então compartilhem, curtam e continuem com a gente que a gente vai ter mais prosa, a gente vai ter muito mais prosa aí ao longo das próximas semanas. Esse é o prosa de número 6, aqui com Diego e Marco representando o grupo de Curitiba. E a gente está caminhando para o nosso final, infelizmente. O papo tá bom demais, mas a gente não pode se alongar mais tanto assim. Mas ainda dá para a gente conversar um pouquinho. Mas eu queria pedir para vocês fazerem talvez um exercício aqui. Né? Queria que vocês indicassem, vou pedir para cada um que indique 2 livros. 2 livros assim, que a ABC2 já lançou, que vocês tenham lido, ou algum material que não seja necessariamente da ABC2, né? Se for da ABC2, melhor ainda. Mas indique pra gente, fala, olha, você não pode perder esse livro transformou minha vida, ou esse livro, assim, é uma leitura maravilhosa, eu quero que vocês leiam esses livros, façam aí o papel que o Luiz faz. Acompanhe também o canal do Luiz Adriano, que está aí, o Ex Libris, que faz muitas indicações de livros para todo mundo. Não sei se quer começar, Marco, pode falar. Já estava preparado, né? Tem que capturar isso, assim, né? De mostrar. Pois é. Os meus livros ficam no outro quarto, né? Eu já pensei assim, já vou separar alguns da ABC2, né? Então, para poder... Uma pessoa prevenida, olha aí. Tem esse livro aqui, para quem gosta de tecnologia, né? Quem é da área de engenharia, eu achei excelente. Um livraço. Filosofia da tecnologia, meu irmão. Inclusive, na faculdade de filosofia que eu estou fazendo agora, né? Eu utilizei isso daqui em trabalho acadêmico. Então, que legal. É algo que vai bem além, assim, assim, você e a sua fé, a sua edificação. Não, você pode utilizar até mesmo em trabalhos acadêmicos. É um livro bem legal, cheio de referências. Ele foi feito com esse intuito, inclusive, né? Ele foi feito, desenvolvido, e assim, essa tradução veio pensando nisso, para que seja um livro aplicado na academia, aplicado para disciplinas universitárias, para o meio secular mesmo. Ele tem esse viés de poder ser aplicado dentro da universidade sem ter... Ele não é um livro confessional, né? Ele não é um livro apologético. Ele é um livro sobre filosofia da tecnologia, escrito por cristãos. E eu acho que isso faz com que ele possa ser plenamente aceito. Se você é professor de engenharia, se você está aí na faculdade, se você quer criar uma disciplina dessa área, vá atrás desse livro. Esse livro é maravilhoso. Interessante assim que eu utilizei ele mesmo na faculdade, indiquei já para pessoas, por exemplo, eu tenho alguns estagiários que eles foram fazer a disciplina de filosofia da tecnologia e se interessaram, né? E eu indiquei, eu falei, cara, esse livro aqui é excelente. Você vai ler, ele vai introduzir os assuntos, tem as referências para você se aprofundar mais, tudo de casa. É um livro excelente. Inclusive o Luiz Adriano falou dele esses dias no canal dele. Realmente. E procura lá, gente, no Ex Libris, que tem a resenha do Luiz. E esse daqui eu comprei na CN3.
que é o Dicionário de Cristianismo e Ciência. Maravilha. Que eu gostei bastante. Eu utilizo isso daqui para fazer aula de escola dominical, às vezes você precisa adentrar alguma coisa. Tem o verbete lá, bem explicadinho, bem resumido, com referência caso você queira se aprofundar. Então é um livro que tem me ajudado bastante no ministério da igreja. Maravilha. Não, esse livro é fantástico, né? E assim, é um trabalho incrível ver o que eles fizeram aí de reunir tantos assuntos de forma sucinta. É muito legal, vale a pena demais conhecer. É obrigatório, tem que ter na sua estante. Bom, então agora eu vou falar aqui dos meus dois queridinhos, né? Então, eu considero esse livro aqui do Alistair McGrath, Fundamentos, né, para o Diálogo entre Ciência e Religião, é extremamente importante. Olha, eu diria o seguinte, se você quer entender realmente o que a possibilidade do diálogo entre ciência e religião, esse livro aqui, ele é fundamental. Ele vai desenhar muito bem, né, todo o fundamento, toda a parte histórica da possibilidade do diálogo entre ciência e religião. E um livro que vai muito bem com ele é o Territórios da Ciência e Religião, do Peter Harrison. Muito bom. Eu diria que o Alistair McGrath, ele descreve muito bem, de uma maneira mais teológica, vamos colocar assim, como que esse diálogo pode se dar, né, uma maneira mais... e o Peter Harrison de uma maneira assim, mais histórica, né? Ele vai mostrar detalhes históricos assim, bem detalhado de como que ciência e religião se desenvolveram, né? Então, esses dois livros aqui, eles me ajudaram muito, inclusive no meu trabalho de conclusão de curso de teologia. Legal. Né? Eles serviram assim, de uma boa base, que no meu trabalho de conclusão de curso eu falei sobre a vocação para a ciência. Né? E para falar deles, eu tive que falar muito da história de ciência e religião e em que momentos elas se separaram, né? Como é que foi, né? O que deu origem aqui. E, né, se ainda tiver espaço para um terceiro livro... Mais um, vai. Né? Esse livro aqui, ele é muito legal para entender alguns eventos históricos. Qual que é o livro? Específicos. É do Numbers, que é Terra Plana, Galileu na prisão e outros mitos sobre ciência e religião. Né? Então, esse livro aqui, eu acho ele interessante porque... O Numbers morreu recentemente, morreu mês passado. Né? Poxa vida! Uhum. Olha, eu não sabia. Foi. Mas ele já era um idoso, né? Assim, foi uma perda pesada, né? Mas ele teve grandes contribuições nessa área, um grande historiador. Mas fala aí. Não, esse livro, eu considero ele interessante porque, veja, ele vai ter exatamente aqueles eventos históricos, né, como o caso de Galileu, que são aqueles eventos que vêm primeiro na cabeça de qualquer pessoa que tenha alguma ideia de conflito entre ciência e religião. Sobre a Revolução Científica, sobre Galileu, sobre Newton, sobre Darwin. Então, esse livro ele faz um excelente compilado sobre esses assuntos. Né? Ele vai direto ao ponto ali. Sim. Muito legal, muito legal. E eu acho que não tem como escapar, né? Para entender a relação entre fé e ciência, você precisa entender a história. Não tem como escapar da história. E, na verdade, muito do que a gente... muito dos equívocos ou muito dos mal entendidos que nós temos tem a ver com a falta da compreensão histórica sobre essas questões, né? Então, as referências que o Diego passou aí, gente, são assim, fundamentais, são necessárias para você ter da sua estante, para entender as questões históricas, as questões mais gerais que o Alistair McGrath também passa, né? E o material que o Marco também indicou é fenomenal. Então, gente, tem muita coisa, a ABC2 tem muito material disponível. E o lugar também para a gente discutir esses materiais são os próprios grupos de estudo, né? Onde a gente pode ter oportunidade de interagir, de tirar dúvida, de conversar sobre aquilo que a gente está lendo, que às vezes a gente não entende muito bem, de interagir, de construir essa comunidade intelectual cristã, como a gente tem falado sempre, né?
E é um prazer muito grande poder estar aqui conversando com vocês. É sempre um prazer. São grandes amigos. Eu espero em breve estar com vocês. No final de setembro, online, estarei com vocês em Curitiba. Queria estar presente. Uma hora a gente também aparece. Estou com saudade de Curitiba já desde da CN3. Já estou com saudade. E a Joyce perguntou onde que encontra o grupo de BH no site. Quando você, tentando responder a Joyce aqui, quando você, e para quem tiver interesse, né, nos nossos grupos, você entra no site do ABC2, tem lá um Faça Parte, tem uma aba Grupos. Quando você entra naquela aba Grupos, você vai procurar nessa página, no final da página tem Quero Participar. E aí ali você vai preencher um formulário, nesse formulário vai ter os grupos que existem, você pode escolher o grupo, né, que você tem interesse, qual a cidade de seu interesse, e aí esse formulário chega aqui com o seu e-mail, seu telefone que você vai preencher, e a gente vai te redirecionar para os grupos. E vai ser um prazer, todo mundo é bem-vindo aos grupos, todo mundo pode participar, os grupos estão aqui para isso, né, para serem espaços abertos, sem pré-requisitos, as pessoas podem participar, podem ouvir, podem aprender juntos e caminhar junto com a gente na BC2, e a gente um dia se encontra, seja online, seja presencial, se Deus quiser, a gente sempre está junto. Diego, foi um prazer muito grande conversar com você. Marco também, um prazerão. Mandem abraços aí para as famílias. A gente fica muito feliz de poder contar com a amizade de vocês e de saber que vocês criaram aí um grupo de amigos também, né? Isso é muito bacana. Ah, cara, nós que agradecemos o convite, é um prazer imenso, né, estar aqui. E, né, a BC2 aí tem abençoado muitas vidas, inclusive a minha. E, cara, maravilha. Eu também nem consigo mais imaginar como que seria o Marco sem estar participando do grupo da BC2. Não teria mais como pensar nisso. Muito bom, muito bom. Gente, a gente fica por aqui. Uma boa noite, boa tarde para quem está assistindo depois. Mas até mais para todo mundo. E é um prazer ter vocês acompanhando o nosso Prosa BC2. E a gente se vê no próximo Prosa. Até mais. Fique com Deus. Tchau, tchau.